Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia, esse é o Vida Europa. Eu sou jornalista, mas sobretudo contadora de histórias, moro em Viena, capital da Áustria, e nesse canal você vai descobrir como a vida funciona em uma cidade como Viena, em um país como a Áustria e na Europa Central. Você vai ter vídeos de lifestyle, compartilho com vocês comprinhas, ou seja, a vida como ela é, e também sobre política, porque minha antiga vida no Brasil, opa, bati aqui, a minha antiga vida no Brasil, eu era jornalista especializada em política. E eu gosto de compartilhar esses assuntos com vocês, embora eles, deixa eu só tirar essa janela, embora eles sejam um pouco complicados, mas eu quero ajudar os brasileiros que moram na Áustria a entender como esse país funciona e vocês aí no Brasil também saber como funciona a dinâmica de política, né? Infelizmente, nos últimos tempos, a imprensa brasileira ela está muito, vamos dizer, a imprensa brasileira sempre foi muito tendenciosa, às vezes muito manipulada, muito jornalista que não tem conhecimento suficiente, ou seja, de inglês, né, porque uma coisa é você ter inglês para fazer compras em Miami, outra coisa é você ter inglês e conhecimentos de história e geopolítica para vocês entenderem o que está acontecendo ali nos tempos muito complexos que temos aqui. Bom, mas antes que eu continue, aquelas coisas de YouTube, né? Se vocês gostam de histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de se inscrever no canal. Se você tiver alguma sugestão de pauta, deixa aí embaixo. E o assunto de hoje é um assunto, vou pegar meu óculos, é um assunto muito complexo. Faz muito tempo que eu estava pensando em trazer esse assunto para compartilhar aqui no canal e também lá no blog Vida Europa, mas eu estava pensando como fazer isso. Não com medo, porque eu sinceramente eu não tenho medo, tá? Desde os meus tempos de jornalista, de repórter, né? Eu sempre priorizei a informação em primeiro lugar, porque a informação ela vale ouro. E mais ainda nesses tempos muito complexos que nós estamos vivendo, e também para os brasileiros que moram na Europa Central, para entenderem o que está acontecendo. Bom, nós vamos, para a gente entender essa notícia, né, a força da extrema-direita na Áustria e na Alemanha, deixa eu começar aqui o compartilhamento de tela. Oi? Ah, é esta notícia que aconteceu na semana passada, que um policial na cidade de Mannheim, Mannheim é uma cidade que fica no sul da Alemanha, ele foi morto por um refugiado afegão do Afeganistão. E foi num evento, né? Num evento, é uma coisa que acontece muito aqui na Europa, né? A gente está na semana que antecede a eleição do Parlamento Europeu, e os políticos, eles costumam fazer eventos, né, o chamado corpo a corpo, como a gente chama no Brasil. Eles vão nas praças, eles vão conversar com os eleitores, e aí, nessa confusão, o político da extrema-direita, ele foi atacado, né, e, e nessa confusão, o agressor acabou matando o policial com uma faca, né. Vale lembrar que não foi, vamos dizer assim, não é a primeira vez, deixa eu voltar aqui para mim, não é a primeira vez que vamos dizer assim, que uma situação como essa acontece. Inclusive aqui no canal eu falei sobre o atentado que o primeiro-ministro eslovaco, acho que chama-se Robert Fico, sofreu tem mais ou menos umas 3 semanas atrás, né, em um evento que ele estava no centro da Eslováquia. Só para dar um follow-up da notícia, ele está fora de perigo já, já está em sua casa, mas não se sabe ainda se ele vai continuar ou não como primeiro-ministro, quais são as sequelas, né, que ele ficou disso. Eu vou testar uma coisa aqui com vocês. Não, eu acho que isso aqui não vai dar certo, então eu vou ter que compartilhar o seguinte. Para nós entendermos essa notícia, precisamos ter 3 pontos claros aqui. Pode ser que esse vídeo ele fique um pouquinho longo, eu vou tentar para que ele não fique,
tá? Mas existem 3 pontos que eu, inclusive, eu fiz aqui um pequeno texto no Google Documents, né? A primeira coisa é a insatisfação popular por conta das medidas para conter a pandemia de Covid-19. O segundo ponto é a radicalização da esquerda ideológica. E o último ponto é a não integração dos muçulmanos. Então, eu vou começar falando, deixa eu voltar para mim, eu vou começar falando sobre a questão da pandemia da Covid-19. Bom, veio a pandemia, né? Não se sabia-se muito bem o como, aliás, nenhum país do mundo acertou, né? E os políticos, porque acontece o seguinte, os políticos aqui na Europa Central, eles ficaram com medo de tomar certas medidas, porque eram medidas impopulares. E político, não importa se é de direita, de esquerda, centro, o que seja, não gosta de ficar mal na fita. Esse é o ponto 1. O ponto 2 nessa história é que durante muito tempo, vamos dizer assim, a imprensa, a informação centralizada, ele era decidido por algum grupo de editores e de políticos. E as televisões públicas aqui na Europa, elas têm uma forte influência política. Em outras palavras, decidia-se uma coisa, aquilo virava uma narrativa, aquilo se propagava. As pessoas até poderiam contactar, né, antigamente, né, por telefone ou por correio, mais tarde por e-mail, mas não é a mesma coisa da rede social que tem a interação imediata, tá? E guardem essa informação, porque o que aconteceu também, tem um lado positivo das redes sociais, da informação descentralizada, porque você pode encontrar a informação que você quer de uma outra forma, sem depender da imprensa tradicional. Só que a imprensa tradicional, ela não entendeu que a informação é o que as pessoas estão procurando. E aí vem aquele outro problema, porque os políticos, eles não gostam dos fatos do mundo real. E a pandemia, no seu começo, aquelas medidas de lockdown que eles tomaram, deveriam ter sido tomadas, porque até então não se sabia de onde vinha esse vírus. Só que aí, ao longo da pandemia, foram acontecendo situações, por exemplo, pessoas que perderam a sua existência, né, existência pessoal, pessoas que ficaram com problemas psicológicos, especialmente os jovens, por conta das medidas de Covid, no caso do lockdown. O pessoal da extrema-direita, eles sempre foram muito bem articulados nas redes sociais. E, ao mesmo tempo, como eu falei para vocês, nessa leva de políticos atuais que temos aqui na Europa Central, são políticos, desculpa falar francamente, muito fracos. Então, o pessoal da extrema-direita conseguiu, vamos dizer assim, capitalizar essa insatisfação popular para si e conseguiu reverter muitos votos. Vale dizer que aqui na Europa Central há uma tradição de pessoas que votam na extrema-direita por ser o voto protesto e, ao mesmo tempo, há uma parte da população que é de extrema-direita, que vai de 20% a 30%. Minha opinião sobre isso, a imprensa tradicional, ela perdeu o fio da meada, porque tem, infelizmente, um pouco os políticos que mantêm ou tentam manter a narrativa através especialmente da televisão pública, e aí o pessoal vai para as redes sociais. Mais uma vez, tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim. A imprensa, infelizmente, não acordou para o fato de que as pessoas querem a informação. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2, eu vou mostrar para vocês, eu vou compartilhar com vocês uma tela, que é o texto de um jornal aqui na Áustria, chamado Krone. O Krone é um principal jornal, é o mais lido aqui na Áustria,
mas isso aqui também se aplica à Alemanha. Vamos voltar um pouquinho no tempo, no ano de 2019, quando começou o movimento. Deixa eu só pensar aqui em Espeta. Quando começou os protestos para pedir medidas para a preservação do meio ambiente através do movimento chamado Fridays for Future, que foi criado pela Greta Thunberg. E começou, né, esses protestos, inclusive esses protestos levaram a uma bancada muito grande à eleição do Parlamento Europeu, na época, no ano de 2019, e também desagou no governo aqui na Áustria, que fez com que o Partido Verde ganhasse muitos votos e conseguisse fazer coalizão com o que é a coalizão até hoje, com os conservadores e os verdes. Nesse meio tempo, e aliás, nesse meio tempo não, eu vou dizer que já faz muito tempo, a esquerda, o que acontece? A esquerda aqui na Europa, ela se divide em grupos, tá? Quando houve a queda do Muro de Berlim em 1989, o termo socialista, ele foi tirado, tanto que não existe Partido Socialista da Áustria ou Partido Socialista da Alemanha, é Partido Social Democrata. Por que quer dizer isso? Para se distanciar dos totalitarismos e, sobretudo, se distanciar do regime da União Soviética. Só que há uma parte dessa galera que ainda é muito ideológica. Eu falo isso porque eu fiz meu doutorado na Universidade de Viena entre 2006 e 2009 e eu convivi com essas pessoas. Essas pessoas, elas não aceitam, elas são contra os Estados Unidos, elas são contra o capitalismo ou contra o imperialismo, e aí vai. Aí você está, Adriana, aonde você quer chegar? Começou todo esse processo, veio as pautas volqueístas, e esse grupo ou esses grupos de prevenção de meio ambiente, eles começaram a se radicalizar. E aí é aqui essa notícia. Aqui está escrito Klimakleber Megastal. Klimakleber é que o Fridays for Future, ele se subdividiu num grupo chamado Let's Generation, ou Let's Generation em inglês, e esse pessoal, ele gosta de fazer protestos como aqui. Há 3 semanas atrás, teve o feriado de Ascensão de Cristo, é um feriado, né, católico, né, a Áustria e parte da Alemanha, e esses manifestantes, eles trancaram a saída das principais estradas, tanto na Áustria como na Alemanha, para fazer o seu protesto. Eles também fazem protesto aqui, ó, nessa foto aqui que vocês estão vendo. É exatamente isso aqui. E outro protesto e ao mesmo tempo que eles fazem isso, eles pegam a super bonde e cola a mão no chão e ficam ali. Aqui em Viena, não só em Viena, nas principais cidades aqui da Europa Central, eles fazem isso o tempo todo. Só que aí é aquela história, ao invés de você chamar atenção para a questão da preservação do meio ambiente, que é uma pauta muito importante, isso irrita o eleitorado, e aí o que acontece? O eleitorado irritado vai acabar votando na extrema-direita. E a extrema-direita tem revertido muitos votos aí, porque o povo fica de saco cheio. Ai, estou batendo aqui na tecla. O povo fica de saco cheio. Você imagina, você está lá, né, às 8 horas da manhã, querendo, né, tem trabalho, tem que deixar filho em escola, ou tem compromisso, o que seja, e tá lá aquelas pessoas ali, trancando, né, ou a autopista, ou a rua, a avenida, o que seja. Isso, para mim, é uma forma de protesto totalmente contraprodutivo, mas que quem ganha é a extrema-direita. E sem contar, né, já que a gente está falando, deixa eu só voltar aqui para mim, e sem contar, deixa eu voltar para mim, e sem contar a questão, né, do Hamas, quer dizer, a guerra Hamas e Israel, né, que também é um outro ponto, né, porque o que aconteceu? Essas pessoas, elas se radicalizaram a tal ponto que elas perderam contato com a realidade. Então, tudo que é contra, né,
tudo que seja contra os Estados Unidos, contra capitalismo, não importa, quer dizer, você de repente você defender terrorista, porque Hamas é terrorista, você pode querer o Estado da Palestina, super justo, também quero o Estado da Palestina junto, ao lado do Estado de Israel, mas sem o Hamas. E o Netanyahu, né, por favor aí. Embora essa questão é uma questão muito complexa, a gente não vai entrar nesse assunto, eu tenho 2 vídeos no meu canal que eu vou ver aí quando eu editar, eu colocar nos links aonde eu explico toda essa temática relacionada com toda essa temática aí relacionada do Oriente Médio que afeta diretamente a Europa. E aí, deixa eu compartilhar aqui, nós chegamos ao último ponto, deixa eu pegar aqui a nossa lista, que é, a gente já falou da radicalização da esquerda ideológica, que é a não integração de muçulmanos. E aí eu quero compartilhar com vocês, deixa eu voltar aqui, uma tela que é muito importante, que é o acordo, vamos ver se chega aqui, se abre, entre a Alemanha e a Turquia. Adriana, o que que significa isso? Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, não haviam homens, nem na Áustria e nem na Alemanha. Então começou a trazer pessoas de outros países para trabalhar aqui na Áustria e na Alemanha. E vieram muitos turcos, pessoal da Turquia, e que também veio para a Alemanha. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês. Esse aqui na Alemanha começou em 1961. Espera aí, deixa eu voltar para mim. Voltei. E vou mostrar aqui na Áustria. Espera aí. Se eu acho que é esse aqui. Acho que é essa parte aqui. É, exatamente. Só que aí, na Áustria foi um pouquinho mais tarde, em 1964. Só que aí é o seguinte, o que aconteceu? Essas pessoas vieram muita gente também dos Balcãs, tá? Tanto que aqui em Viena tem muitos vienenses que são dos serbo-croatas, são da Sérvia, são da Croácia, são da Bósnia, muita gente também que veio trabalhar aqui como o que se chama em alemão de Gastarbeiter. Só que o problema é o seguinte, essas pessoas, elas se integraram ou não, porque tem a questão do idioma, né, que inclusive eu já falei em outros vídeos aqui, que é uma política de integração, tanto na Áustria como na Alemanha, a língua alemã como aprendizado, mas existe uma questão religiosa, eu não vou entrar muito na questão, mas eles são muçulmanos. Por que que eu estou falando isso? Quando a gente fala de União Europeia, a gente fala de algo em comum entre os países europeus, e um dos pontos em comum é a religião. Só que aí, eu não estou dizendo que isso é ruim ou bom, eu estou dizendo que existe essa questão. Só que aí o lance é o seguinte, eu moro aqui na Áustria há 20 anos, e faz 20 anos que os políticos, e preste atenção, não somente de extrema direita, que instrumentaliza essas populações muçulmanas, porque vieram os turcos, mas depois, por exemplo, teve a crise migratória em 2016 e vieram muita gente da Síria, né? Porque ali teve o agravamento do conflito e chegaram muito mais sírios. Lembra da crise migratória? Quem mora mais tempo aqui viu que veio aquela quantidade de gente que as principais estações de trem ficaram entupidas de refugiados. Pois é, isso e essas pessoas, além de ter sido instrumentalizadas, elas não foram integradas como deveriam ser integradas. E aí entra um outro ponto, que é um ponto bem complicado também, porque nem parte de todos esses refugiados, eles não são necessariamente refugiados. Também foram terroristas, tanto que teve um atentado, tanto que teve atentado em Paris, me falando em 2016, teve o atentado aqui em Viena, em 2020, que foi ali no centro de Viena, na área dos judeus, e por aí vai. Então, é muito
complicado, né, de você simplesmente, deixa eu agora voltar para mim mais uma vez, e você simplesmente ler essa notícia, vamos voltar para ela mais uma vez. Esse daqui, né, infelizmente o soldado faleceu, né, e esse daqui é o batalhão, esse da cidade de Mannheim, e a pergunta, né, desse texto é: será que ele fala Straftäter, né? Será que esse terrorista, né, ou esse criminoso deve ser mandado para o Afeganistão? E isso daí é um grande problema. Por quê também? A economia, tanto na Áustria como na Alemanha, precisa desses trabalhadores na área da indústria, porque tem uma baixa taxa de natalidade. Se você mora aqui em Viena, você vai ver que a cidade de Viena tem uma imensa quantidade de trabalho, de postos de trabalho na área da saúde, porque não tem enfermeiros. Eu gravei aqui para conversar com vocês sobre a história dos enfermeiros na Alemanha, que agora o governo brasileiro retirou o acordo. Então, é muito contraditório isso de os políticos, eles instrumentalizarem essas pessoas para que essas pessoas, eles fazerem barganha para conseguir voto, mas ao mesmo tempo eles precisam dessas pessoas, porque como é que fica isso, né? Então, está aqui esse texto, e aqui, se você fala alemão, eu recomendo que você leia, né? Se você ainda não manja 100%, o Google Translate te ajuda, tá? Ele é um assunto muito complexo e para completar o caldo, né? Deixa eu só voltar aqui para mim. Para a gente completar o caldo, temos aí a eleição do Parlamento Europeu, que está marcada agora para o próximo fim de semana, inclusive eu vou cobrir, né? Eu vou trazer análise aqui para vocês. E a extrema-direita, ela está em primeiro lugar nas intenções de voto, tá? Então, é assim, é um assunto muito complexo, tá? Eu quis trazer esse assunto, trazendo os textos e conversando com vocês, para que vocês tentem entender, tá? No Brasil, praticamente, eu não vi ninguém falando no assunto, minto, eu vi um canal falando sobre o assunto, sobre aquela música, né, do Raus Ausländer, né, que eu acho, mais uma vez, que é muito ruim isso, mas, mais uma vez, como você combate o extremismo? Com informação, não é com ideologismo, é colocar o dedo na ferida. Nós temos que ver o futuro. Estamos aqui na Europa passando por uma fase ruim na economia. Estamos tendo um questionamento, não mais esquerda-direita, porque aquele mundo esquerda-direita ele acabou, mas a pergunta é se queremos uma democracia e uma teocracia. E por fim, para completar esse vídeo, porque eu não quero que ele se estenda demais, eu espero, inclusive, peço desculpas se estou sendo muito longa. Por fim, eu digo minha opinião. Primeiro, como estrangeira morando aqui na Europa, o aprendizado do idioma, da língua alemã, é de suma importância. Tudo bem que tem uns dialetos, é difícil, mas é super importante para que você se integre a si e que você entenda tudo que está acontecendo aqui na Europa Central. E segundo, os políticos, eles têm que entender que ideologia não enche barriga, que tem que pegar esses estrangeiros e integrá-los à sociedade, que é possível termos sim uma sociedade multicultural, onde pessoas com religiões diferentes possam conviver em paz. Tá certo? Eu sei que é um assunto muito difícil, eu quis trazer esse tema aqui para o canal algumas vezes, agora com compartilhamento de tela eu achei mais interessante. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham entendido. Eu sei que o assunto é muito complexo, não é muito simples de entender. Se você mora aqui na Europa, eu sugiro fortemente que você siga o noticiário local. Se você está no Brasil e tiver alguma dúvida, você deixa aí nos comentários. E se vocês quiserem mais vídeos nessa linha,
a gente faz aqui. Porque o meu objetivo, eu tenho pensado muito nas últimas semanas e acompanhando tudo que está acontecendo, especialmente o besterol que está acontecendo no Brasil, eu estou cada vez mais convicta que a informação ela é de suma importância, mesmo que a gente não goste. Eu não gosto dessa situação, tá? Eu sinceramente eu fico muito preocupada com o que possa vir, né? É preocupante que a extrema-direita esteja, sim, em primeiro lugar nas intenções de voto aqui na Áustria, esteja muito bem posicionada nas eleições do Parlamento Europeu, mas a grande pergunta é entender por que isso acontece. Tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Curte, compartilha, todas essas coisas de YouTube. Fui!